Ora, então, bom dia a todos. Graças a Deus por estarmos mais uma vez na sua casa. E vamos continuar então a nossa série em Marcos. E podem ir abrindo as vossas Bíblias em Marcos capítulo 10 e versículo 46. Esse será o nosso texto. Entretanto, só para dar aqui à guisa de introdução, estamos neste momento, em Marcos, estamos a chegar a um momento de transição. E quero desafiar à vossa memória, para ver se recordam. Até determinado momento, lá nos primeiros capítulos, havia um símbolo, havia algo que identificava, que estava comum em todos os capítulos. Quem se lembra o que era? Caminhar. Não? Quase. Eu ouvi alguém... O barco. Era um barco. Mas, entretanto, houve uma mudança. E mudámos para um caminho. Então, neste momento, é o momento em que nós estamos, Jesus está no caminho. E no caminho para onde? No caminho para Jerusalém. E Ele está a caminhar de forma determinada. De tal maneira que até os próprios discípulos, a multidão que o seguia, estranhava de forma determinada como Jesus ia adiante deles, como diz no verso 32 aqui deste capítulo 10. E nós sabemos que Jesus, porque Ele próprio já o tinha anunciado algumas vezes, ia de forma determinada pelo caminho para Jerusalém, onde Ele seria preso, onde Ele seria julgado, condenado, pregado numa cruz, sepultado e ressuscitaria na manhã do terceiro dia. Ele já tinha anunciado estas coisas, ele próprio, na primeira pessoa. E este é o último texto que nós vamos ter no caminho. A partir da próxima semana, Marcos vai virar outra página. Neste momento em que nós vamos entrar no nosso texto, Jesus passa por Jericó e com ele uma grande multidão. Mas quem eram estas pessoas que iam com Jesus? Quem eram aqueles que seguiam atrás dele no caminho? E que não compreendiam porque é que Jesus ia de forma tão determinada para Jerusalém para padecer. Em primeiro lugar, nós sabemos que eram os discípulos, não é? Aqueles que o seguiam porque aprendiam com ele. Em segundo lugar, os seus opositores, aqueles que o viam de longe, à procura de alguma coisa para poderem acusá-lo. Por outro lado, havia os curiosos, aqueles que queriam ver quem é este Jesus de Nazaré que anda para aí a desafiar César, uns diziam, quem anda para aí a desafiar os líderes religiosos, as nossas tradições. E além destes, havia ainda todos os outros que, por altura da festa da Páscoa, que é mais ou menos, estamos nas vésperas da Páscoa, peregrinavam para Jerusalém. Ou seja, grandes eram as multidões da estrada, que estavam na estrada. Não eram só, quando nós ouvimos uma multidão que segue Jesus, não era uma multidão apenas daqueles que o seguiam para aprender dele. Havia muita gente que seguia Jesus. Mas vamos ao nosso texto. Versículo 46, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Ó Senhor, estamos perante a Tua Palavra e queremos ouvir-te, queremos saber o que trazes para nós, queremos ver
Jesus, queremos ver o Evangelho a ser pregado com verdade e com autoridade aos nossos corações esta manhã. Ajuda-me a fazê-lo de forma verdadeira, Senhor, e de forma a que a Tua Igreja seja abençoada. Todos quantos aqui estamos, sejamos abençoados e, acima de tudo, a honra, a glória e o louvor sejam para Ti. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Jericó, esta cidade por onde Jesus estava a passar, era a última cidade antes de Jerusalém. De Jericó a Jerusalém eram mais ou menos 25 quilómetros de uma subida íngreme, onde os salteadores habitualmente estavam à espera e atacavam os peregrinos. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Eles vinham no sentido contrário, desciam de Jerusalém para Jericó. Este era um local de abastecimento, era um local de ponto de encontro, onde muita gente, exatamente por causa destes perigos da estrada, se reunia em grupos maiores de forma a fazerem uma viagem, uma peregrinação mais segura. E dessa maneira, esta cidade, que outrora já tinha sido uma grande fortaleza, que lá no Velho Testamento nós lemos que Josué, não pelo poder dos homens, mas pelo poder de Deus, derrotou, ou seja, Deus condenou aquela cidade por causa de Josué. Mais tarde Eliseu vem a abençoar, se quiserem depois ver um pouquinho mais em pormenor, segundo livro de Reis, capítulo 2. Este último oásis no meio do deserto, uma cidade encantadora, dizem os historiadores que quando o vento batia na copa das árvores, das palmeiras, ela é chamada a cidade das palmeiras, e dos sicômoros, era tipo uma espécie de figueira. O vento, quando batia nas árvores e as árvores balouçavam, havia uma fragrância que vinha pelo ar que era extremamente agradável às narinas dos peregrinos, ou de quem lá morava. Alguns historiadores chamavam esta cidade a cidade dos prazeres, ou a cidade da diversão. Se calhar é a Las Vegas ou a Disneylandia lá do sítio naquela altura. E isto porquê? Porque Herodes tinha levantado esta cidade, tinha construído lá, imagine-se, o seu palácio de inverno. Jericó tinha fontes termais. Jericó tinha tudo aquilo que podia ser agradável para uma boa vida. A maior parte dos milhares de sacerdotes que serviam no templo em Jerusalém viviam aqui e faziam este caminho para o serviço. Ao mesmo tempo, Jericó era a cidade, ou melhor, ainda hoje, é o sítio, não sei, eu achei curioso isto, eu não tinha a certeza, já tinha ouvido qualquer coisa, mas depois ainda fui pesquisar um bocadinho mais. É a cidade que está no local mais baixo, na maior depressão que existe no planeta. Junto ao Mar Morto. Aquele que, por causa exatamente dessa depressão, acho que 35% é sal. Ou seja, a cidade que é maravilhosa, ao mesmo tempo tem ao seu lado um mar que é morto. Interessante isto, não é? Não existe vida. Só que às portas desta cidade, que tudo tem para oferecer, nós vemos que havia um homem que não podia usufruir de nada disto. Temos Bartimeu. Por ser cego, temos um cego que não vê. Essa é a definição de cego, certo? Um cego que não vê, e por não poder ver, ele não podia trabalhar, não se podia sustentar, não se podia cuidar. Faltava-lhe a visão e o dinheiro para poder desfrutar de todos estes prazeres que Jericó tinha para oferecer. Sabem, a lei judaica ordenava que pessoas como ele fossem ajudadas para não terem que mendigar. Só que isso, infelizmente, como nós sabemos, muitas eram as situações em que isso não era cumprido, a lei não era cumprida. Como cego, o filho de Timeu mendigava ali na beira do caminho, dependendo da bondade de terceiros, da bondade de quem pudesse passar, olhasse para ele e tivesse pena e atirasse uma moeda. É interessante que nem sequer o nome deste homem nós sabemos. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa bar, aquela parte inicial do nome significa filho de. Então, basicamente, este era um homem sem importância nenhuma. Só se sabe que o pai dele se chamava Timeu. Não tinha valor próprio, não tinha saúde, não tinha dinheiro.
certamente não carregava apenas a sua capa, mas também os seus complexos, os seus traumas e, muito provavelmente, as suas feridas abertas. À beira do caminho, daquele caminho que levava à festa da Páscoa, onde ele não conseguia ir, por onde muitos passavam, riam, cantavam, celebravam, aquela beira do caminho, aquela berma do caminho, era o seu lugar. Como cego, ele não sabia para onde é que havia de ir. Como mendigo, ele não tinha para onde ir. Muito provavelmente este homem desfavorecido era rejeitado pela maioria daqueles que por ele passavam. Há muitos que, muito provavelmente, olhando para ele, em lugar de terem compaixão dele, até se desviavam. Ele vivia à margem da alegria, excluído daquilo que era a sociedade vigorosa de Jericó. Ainda assim, o cego Bartimeu parece ter mais discernimento, melhor entendimento de quem Jesus de Nazaré é do que aqueles que o seguiam, inclusive aqueles do círculo mais íntimo de Jesus. Reparem, coloquem os vossos olhos no versículo 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a segunda vez no Evangelho de Marcos que Jesus é identificado como Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Há alguns comentadores que dizem que isto pode não ser apenas a referência ao sítio de onde Jesus era originário. Porque há uma expressão relativa à sanção lá em Juízes, que a expressão é Nazireu de Deus, que poderá, e essa expressão significa ungido poderoso, ou ungido de poder de Deus, e dizem alguns comentadores que esta expressão aqui relativa a Jesus poderá também Marcos estar a querer dar-lhe essa autoridade. E é interessante que nós vemos isto neste milagre, neste último milagre que é de cura que é dado aqui, assim como no primeiro, lá no capítulo 1, versículo 24. Independentemente disso, Bartimeu sabia quem era este a quem chamavam de Jesus, o Nazareno. Há uma coisa que os cegos têm melhor do que qualquer um de nós. Alguém sabe o que é? Audição. Eles ouvem melhor do que qualquer um de nós. E com certeza, Bartimeu, que não conhecia Jesus pessoalmente, nunca teve a oportunidade de ver as maravilhosas obras, os milagres que Jesus operou, a forma como Jesus levantou pessoas da morte, a forma poderosa como Jesus curou leprosos, curou cegos, curou coxos. Ele, não tendo possibilidade de ver nada disto, ele ouviu falar. E ouvindo, ele creu. Não vendo aquilo que as mais altas patentes religiosas e o círculo mais próximo de Jesus viram, presenciaram pessoalmente, na hora, no momento, através de rumores, Bartimeu creu que Jesus era o Messias prometido. Ele chama-lhe o filho de David, da raiz de David, conforme os profetas anunciavam. Filho de Davi, o rei. Bartimeu está a proclamar: Jesus, meu rei, o rei que eu tanto esperava, o rei que o teu povo espera, tem misericórdia de mim. Bartimeu reconhece aquele de quem os profetas, muito tempo antes, tinham anunciado: o servo, o Filho de Deus, o Filho de David, o Salvador prometido, Jesus. Sabem, os judeus, com base nas profecias de Isaías, criam que os cegos verem e os surdos ouvirem fazia parte de uma era messiânica. Uma pequena curiosidade. No Velho Testamento, em todo o Velho Testamento, nunca houve uma cura de cegos. Nunca houve uma cura de surdos. E até este momento nós sabemos que Jesus já realizou estes milagres. Bartimeu poderia ter noção disto, porque ele declara a divindade e declara a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. É irónico, não é? Enquanto todos aqueles toda a nação de Israel que vê Jesus a fazer todas aquelas coisas, que até o vêm questionar,
E um homem cego, mendigo, um desprezado, um infeliz, na berma da estrada, é quem o reconhece como o Filho de Deus. É quem o vê verdadeiramente. E é por causa disso que, crendo que Jesus era o Messias, ele, determinado, grita a plenos pulmões: Jesus, Filho de David, tem misericórdia de mim. Que exemplo de fé impressionante. Reparem, é a única vez que os evangelhos relatam que Jesus passou em Jericó. E se assim é, nenhum milagre foi feito em Jericó até este momento. Bartimeu sabia do que Jesus tinha feito noutros sítios. E sabemos que Jesus vem do norte, lá bem do norte. As notícias correm depressa, não é? Mas crendo nesses rumores, ele demonstra que a sua fé estava firmada em Jesus, a quem ele esperava, mesmo não conseguindo ver. Mas porquê que Bartimeu gritava? O que é que ele queria de Jesus? Estamos perante um cego que não vê. O que é que ele queria de Jesus? A resposta é fácil, não é? E é assim que entramos no segundo ponto. O cego quer ver. Reconhecendo quem Jesus era, ele sabia que à sua frente, ou ali do seu lado, estava a passar o seu Salvador. Aquele a quem ele podia pedir, aquele que tem poder para transformar a sua vida, para mudar a sua vida. Bartimeu sabe quem tem sido até aquele momento. Ele não nasceu cego. Mas naquele momento ele quer ver. Ele sabe quem tem sido, o mendigo que tem sido, o infeliz que tem sido à beira da estrada. Mas ele sabe também quem está destinado a ser, se continuar a ser mendigo e continuar a ser cego, à beira do caminho. Mas quando Jesus aparece, ele crê, ele sabe quem ele pode vir a ser. Ele olha, ele, percebendo que Jesus está a passar ao seu lado, ele sabe que Jesus tem poder para o curar. E ele sabe que pode vir a ser uma pessoa diferente. Independentemente do que foi até agora, há esperança para aquele que crê. Há esperança para Bartimeu que crê em Jesus. Ele não sabe do plano, do propósito de Jesus ao passar por ali e o propósito que leva Jesus até Jerusalém. Mas ele percebe uma coisa, a sua oportunidade é agora. Já, naquele momento, Jesus está a passar ali agora. Ele precisa de chegar a Jesus. Ele precisa de Jesus. E é por isso que ele grita: Jesus, Filho de David, tem misericórdia de mim. E é aqui que algo de impressionante acontece. Imaginem, no relato que nós vemos no capítulo 10, versículo 32, Jesus ia adiante deles. Esta expressão quer dizer que Jesus ia num passo acelerado, bem determinado. Há alguém que diz que Jesus estava numa autêntica marcha até Jerusalém. Mas neste momento, quando há um mendigo, um infeliz na berma da estrada que grita: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para. Jesus para. O clamor de um pequenino, de um necessitado, de um infeliz, para a caminhada de Jesus que tem compaixão dele e o manda chamar. Imagina-te na situação, tu és o Bartimeu. Imagina que tu és cego, que dependes da bondade daqueles que por ti passam, em cada dia. Aqueles a quem tu pedes uma esmola ou uma ajuda, seja do que for. Sentes-te o mais desprezado de todos os homens. E aquele a quem tu reconheces como rei está a passar à tua frente. Aquele a quem tu reconheces a autoridade para te curar e mudar a tua vida está a passar à tua frente. Acredito que Bartimeu, assim que Jesus o manda chamar, não precisava das palavras de ânimo de ninguém para se levantar. Apesar de que alguém lhe disse, no versículo 49, aqueles que o foram chamar disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele não precisava deste ânimo. A partir do momento que ele sabe que Jesus o está a chamar, a primeira coisa que ele faz é dar um salto em direção a Jesus. Imaginem, nós temos que usar a grande faculdade de imaginação que Deus nos deu.
Quem é que já viu um cego a saltar? No máximo, um cego apalpa, vai às apalpadelas à procura de por onde será o caminho. Este cego, ao ouvir que Jesus o chama, ele salta. Esta tradução que nós lemos não dá tanto essa referência, mas diz, lançando de si a sua capa, levantou-se. A ideia do deu um salto e foi ter com Jesus. Podíamos dizer que foi um salto no escuro, não é? Ele era cego. E é interessante que, depois de tanto clamar pela misericórdia, quando Jesus lhe faz a pergunta, o que é que tu queres que eu te faça? Ele faz o seu pedido. Mestre, que eu tenha vista. Ou, como dizem outras traduções, mestre, que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Pedido tão simples, não é? Reparem, enquanto os filhos de Tiago, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pedem por glória extraordinária, Bartimeu só quer ver. Este seu pedido foi diferente de todos os outros que todos os dias, na beira daquele caminho, ele fazia. Com certeza ele pediria pão, roupa, dinheiro, para poder ter pão ou roupa. Mas neste momento ele não pede pão, ele não pede roupa, ele não pede dinheiro, ele não pede abrigo, ele não pede poder, ele não pede estatuto, ele não pede sucesso. Jesus, filho de David, eu quero ver. Só isso. Senhor, eu quero ver. Mas nós precisamos de olhar com muita atenção para a forma como Bartimeu pede ou vai a Jesus com este pedido. Em primeiro lugar, ele vai a Jesus na hora certa. A oportunidade era ali. A oportunidade estava-lhe a ser dada. Então ele não desperdiçou essa oportunidade que lhe foi estendida. Em segundo lugar, ele não foi a qualquer pessoa. Ele não foi a um dos discípulos. Olha, João, tu que és o mais íntimo de Jesus, diz a Jesus para ter misericórdia de mim e ele que venha ter comigo. Não. Ele dirigiu-se a Jesus na hora certa, à pessoa certa. Porque só Jesus tem o poder e a autoridade para o curar. Ele sabia disso. Jesus era o seu Senhor, o seu Mestre, apesar de nunca o ter conhecido. Em terceiro lugar, ele vai a Jesus com perseverança. Reparem, a multidão queria afastá-lo de Jesus. Cala-te! O estatuto do Mestre não se coaduna, não se liga com alguém como tu. Os que acompanhavam Jesus, provavelmente para fazer peregrinação para Jerusalém, queriam apressar também o seu passo para fazerem aquela viagem perigosa o mais rapidamente possível. Não tinha tempo para estar a parar o mestre para cuidar de um mendigo. Se fosse Judas Iscariotes que tinha o bolso, e já sou eu a especular, como é lógico, provavelmente ele dizia, mas para que desperdiçar o nosso dinheiro com um mendigo, com um cego? Só que um homem aos gritos que não condiz com o mestre, ou seja, não queremos estragar as aparências, por isso é que a multidão o repreendia para que se calasse. Estás a incomodar. Não impediu Bartimeu de clamar ao Senhor. Bartimeu o fez com perseverança. Na hora certa, à pessoa certa, com perseverança. Mas ao mesmo tempo, com humildade. Ele sabia que não merecia o favor de Jesus. Então ele não se queixa. Ele não pede justiça. Ó Senhor, porquê que eu fiquei cego? Isto é injusto. Não, tu não vês Bartimeu a dizer nada disso. Tu não vês Bartimeu a reivindicar os seus direitos. Todos em Jericó conseguem ver, só eu é que não, sou um pobre mendigo. Tu não vês Bartimeu a dizer nada disso. Ele vai com humildade, apelando à misericórdia de Jesus. Em quinto lugar, com desprendimento. Ao ser chamado, o que é que diz o versículo 50? Lançando de si a sua capa. Reparem, a capa era o bem mais precioso de Bartimeu. Um mendigo, na beira da estrada, abrigava-se naquele manto, provavelmente já todo roto, de tanto gasto, de tanto estar ali, cheio de pó, mas era aquele manto que lhe dava a proteção, o abrigo, o aconchego, se calhar a almofada, a sombra nos dias de sol. Só que ele se desprende disso, do seu bem mais precioso, para saltar para Jesus. E ele o faz de forma imediata. Não havia nada pendente que impedisse de chegar a Jesus.
Ele dá um salto. Como vimos há bocadinho, ele não vai às apalpadelas. Em sexto lugar, ele vai com objetividade. Isto é, ele sabia, em concreto, o que é que ele queria pedir a Jesus. Ele sabia o que precisava. Ele sabia o que lhe fazia falta. Ele foi sábio e preciso ao pedir. Bartimeu vem a Jesus pela fé e é curado. Não pela clareza da sua visão física, mas como resposta àquilo que ouviu. Ao buscar a cura física para os seus olhos, Bartimeu encontrou a salvação da sua alma em Jesus. Ao vir Jesus, lhe trouxe a vitória. De todo o mal, lhe deu libertação. Deu vida nova, gozo e plena glória ao vir Jesus morar no seu coração. Uma pequena adaptação que fizemos deste hino. O que nos leva à última pergunta. Então e agora? O que é que será do filho de Timeu? O que será do cego mendigo de Jericó? Nós vimos um cego que não vê, um cego que quer ver, mas que agora vendo, ele quer seguir. Versículo 52, Jesus lhe disse, vai. Perante o pedido de Bartimeu, Jesus acede, age de compaixão para com ele e diz, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Poderia Jesus dizer, Bartimeu, por causa de tu creres e confessares que eu sou o Messias prometido, da raiz de Davi, o Filho de Deus, tu és salvo, tu és curado, podes ir. Ao curar Bartimeu da sua cegueira, Jesus transforma esta alma da beira do caminho num discípulo no caminho. Bartimeu não volta para os prazeres de Jericó. Para tudo. Ele agora vê, ele agora pode usufruir daquilo que Jericó tem para oferecer. Mas ele não faz isso. Ele não vai procurar casa, não vai procurar comida, não vai procurar trabalho. Provavelmente ele nem sequer foi procurar a sua capa. Poderá ser uma conclusão que podemos chegar, da forma como o texto nos diz que ele imediatamente viu e seguiu Jesus pelo caminho. Nada disso, nada dessas coisas eram importantes para ele. Ao contrário do mancebo de qualidade que vimos há umas semanas atrás, que não esteve disposto a largar a sua reputação, o seu estatuto, as suas riquezas, Bartimeu, deixando tudo para trás, dispôs-se a seguir Jesus para onde quer que fosse. O mancebo de qualidade chega perto de Jesus e pergunta-lhe, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Bartimeu não veio perguntar o que é que eu posso fazer. Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me o que eu preciso. Dá-me o que eu preciso. Bartimeu mostra, este seguir imediato a Jesus, mostra que era um verdadeiro discípulo. Esta foi a prova da sua transformação. Ele não quis apenas a bênção, mas ele quis principalmente, acima de tudo, o abençoador. Ele quis seguir Jesus, quis continuar com Jesus. E seguiu Jesus para onde? O pastor Hernandes Dias Lopes, num comentário acerca deste texto, diz-nos, será que Bartimeu seguiu Jesus para Atenas, capital da filosofia, dos pensadores? Para Roma, capital do poder político? Não. Ele seguiu Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou, onde Jesus suou sangue, onde Jesus foi preso, foi sentenciado, condenado e pregado numa cruz. Ele seguiu não uma estrada atapetada, uma estrada com um tapete vermelho estendido, mas um caminho cheio de espinhos. Não o caminho da glória, mas o caminho da cruz. Bartimeu trilhou o caminho do verdadeiro discípulo de Jesus. Recapitulando, nós vimos um cego que não vê, um mendigo pobre e necessitado. Ao mesmo tempo é um cego que quer ver, cuja fé e determinação o levam a buscar Jesus, por reconhecer o poder e a autoridade de Jesus, o Filho de Deus. E agora que ele vê, ele quer seguir Jesus. Ele segue Jesus, caminhando, aprendendo e trabalhando junto do seu Senhor. Trazendo algumas conclusões para nós. Jesus estava a passar por Jericó naquele momento. E hoje ele passa pela tua vida,
e hoje Ele passa pela tua vida. Então o que é que tu fazes? Tu clamas o seu nome ou será que perdes a oportunidade de ver o Filho de Deus? Há cegos piores do que Bartimeu, que tendo olhos não querem ver. Deixem-me listar 4 exemplos para a nossa reflexão e aplicação. Há pessoas que tendo olhos permanecem na sua cegueira espiritual. Não conseguem olhar para si e perceber o quão pecadores são e quão necessitados são da salvação que Jesus tem para oferecer. Porque uma coisa é ver com os olhos, outra coisa é ver com o coração. O coração permite-nos uma reflexão mais profunda do quão pecadores nós somos, separados da glória de Deus. A cegueira física não é nada quando comparada com o tu não conseguires ver e entender como, sem creres em Jesus, estás condenado ao inferno. A cegueira física não é nada quando comparada com o não conseguires ver que Deus te amou de tal maneira que Ele oferece, dá o seu Filho amado, o seu próprio Filho, em quem Ele muito se agrada, para morrer como sacrifício perfeito e aceitável no teu lugar. Porque tu não és suficiente e nada tens que seja suficiente. A cegueira física não é nada quando comparada com o não conseguires que a sua ressurreição e vitória é a vitória conseguida. É a vida, gozo e plena glória garantida. Fanny Crosby, uma crente nascida no século XIX, completamente cega desde os 40 dias de idade. Se procurarem a fotografia desta irmã na internet, ela tem uns óculos assim muito pequenininhos, escuros. Desde os 40 dias de idade que ela não via rigorosamente nada. Ela compôs mais de 4.000 hinos que ainda hoje consolam almas por este mundo fora. Muitos deles traduzidos para português nós cantamos aqui. Deixem-me dar-vos 3 exemplos. Hinos e Cânticos 291. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Eu disse-vos que ela era cega desde os 40 dias de idade. Hinos e Cânticos 292. Junto a ti quero estar. Minha possessão interna, mais que a vida, mais que o amor. Eu disse-vos que ela era cega desde os 40 dias de idade, não disse? Hinos e Cânticos 352. Rica verdade, Jesus é meu. Ressuscitado por mim, morreu. Porquê que ela conseguiu, sendo cega, a partir dos 40 dias de idade, porquê que ela conseguiu realizar esta obra maravilhosa? Porquê que a cegueira física não foi um impedimento para ela? Porque pela fé ela via e reconhecia Jesus como o seu Salvador. Porque pela fé ela via e reconhecia Jesus como o seu Salvador. Olhemos este exemplo. Em segundo lugar, há pessoas que tendo olhos veem as coisas de maneira diferente. Vamos pegar no exemplo de Eva no jardim. Quando ela olha para o fruto, ela não vê algo de proibido que Deus proibiu, mas vê algo que é apetecível, agradável à vista, ao paladar, mesmo sabendo que era proibido. E isto é um alerta para nós. Cuidado com aquilo que os teus olhos te permitem ver e te permitem atentar e te permitem desejar. Cuidado quando os teus olhos te desviam do caminho da santificação. E todos nós, filhos de Deus ou não, estamos sujeitos a isto. Em terceiro lugar, há pessoas que, tendo olhos, veem a cegueira dos outros, mas não conseguem ver a sua própria. São aqueles detetives e investigadores, sabem, que procuram o cisco do pecado alheio quando as traves nos seus olhos, estão cheias de mal. Não nos esqueçamos que justo há apenas um, que é Deus, que sabe e conhece todas as coisas. Então, examina-te primeiro a ti mesmo, procura o pecado que há em ti, arrepende-te, confessa esse pecado, arrepende-te perante o teu Senhor. E com certeza tu conseguirás ver mais de Cristo. Tu conseguirás ter gozo, vida e plena glória. Por último, há pessoas que, tendo olhos, não permitem ou impedem que outros vejam, como acontecia com esta multidão aqui que repreendia
Bartimeu. Ou como vimos anteriormente, os discípulos que impediam crianças e cegos de chegar à sua presença. Desprezavam estes pequenos com as suas regras, o seu sentido de justiça própria. Que eu e tu coloquemos de lado as nossas pretensões, as nossas suposições, costumes, tradições que levam a que afastemos as pessoas de Cristo. Nós somos chamados a fazer exatamente o contrário, a pregar o Evangelho de Jesus, que é salvação para todo aquele que crê. Então, temos que ser meios usados por Deus, que seguem no caminho, o caminho que é Jesus, e anunciar este caminho, a verdade e a vida que Jesus é. O que ofusca o teu olhar? O que é que te impede de ver Jesus? Neste mundo em que tudo é a correr, há grande confusão, há muito barulho, Jesus ainda para ouvir o teu clamar. Jesus ainda para ouvir um pobre necessitado e atender ao seu clamor, atender à sua voz. Por isso, arrepende-te e humildemente confessa o teu pecado ao Senhor, porque Ele ouve o coração de contrito e arrependido. Bartimeu estava à beira do caminho, mas depois de ver Jesus, passa a segui-lo no caminho. Ele abriu mão de tudo o que tinha para ficar com tudo o que Jesus tem para oferecer. Com um salto de fé no escuro, ele aceita o tudo que Jesus tem para dar. Jesus é a diferença de tu estares dentro ou estares fora. Estares à beira do caminho ou estares no caminho. É a diferença entre tu seres um simpatizante observador daquilo que são as coisas de Deus ou seres um filho de Deus amado. Não percas a oportunidade que te está a ser dada hoje. É verdade que haverão sempre vozes que te querem afastar do caminho, que te querem impedir de chegares até Jesus. E tu és a primeira voz. A tua é a primeira voz que te afasta de Deus. Com as tuas desculpas clássicas, não é? Eu sou novo, depois de casar, depois do curso, eu não consigo. Já está em mim, eu sempre fui assim. E depois também os outros, porque tens medo daquilo que poderão dizer de ti, se tu te identificas como um filho de Deus. Vão gozar contigo, vão-te pressionar, vão afrontar-te, vão-te envergonhar. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, e assumiste como um mote de coragem. Dar ouvidos a estas vozes mostra o quão longe tu estás de compreender o pecado que há em ti. Por isso, pede ao Senhor que te ajude. Pede-lhe coragem para tu tomares esse passo, para aproveitares aquilo que Ele hoje te oferece. Quando tu percebes a praga que é o pecado e como ele contamina o teu coração e te afasta de veres Deus, te afasta do próprio Deus, ao ponto de condenar a tua alma, tu persistes como Bartimeu em clamar e clamar e clamar por misericórdia de Deus, que a todos dá gratuitamente. A graça, quando é verdadeiramente experimentada, leva um homem a pensar todos os dias: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem para comigo, como diz no Salmo 116, versículo 12. Quem experimenta a graça divina sente em si um desejo para o caminho de santidade e de serviço àquele que, por seu sangue, o comprou e redimiu. A fé que não leva ao discipulado, que não te leva a seguires no caminho, a seguir Jesus, a trabalhar com e para Jesus, é a fé que não salva. É uma fé morta nas suas obras. Mas quem clama a Jesus tem que estar disposto a segui-lo, mesmo estrada acima, até à cruz. Mesmo estrada acima, até à cruz. Se o Espírito Santo já abriu os teus olhos para ver Jesus, então tu, por experiência própria, conhecerás os efeitos desta graça preciosa na tua vida. Esta sublime graça que nos alcançou. Mas se ainda não foste despertado para as boas novas do Evangelho, ainda caminhas a passos largos para o inferno. Ainda estás ali, na beira do caminho, pedindo esmola, mendigando, pois Jesus ainda não é o teu Salvador. Por isso a pergunta que se impõe para ti é: queres tu ver? Tu também queres ver?
Deixem-me terminar com a letra de um cântico que, em boa verdade, é uma oração. Se o cego te pode ver e o surdo te pode ouvir, que te ouça eu e te veja eu. Esta é a minha oração. Não há amor igual. Tu me deste vida quando eu morto estava. Tu me escolheste quando eu nada era. Tu te importaste quando eu não me importava. Pois o teu amor é inigualável. Pois o teu amor é inigualável. Que o Senhor nos abençoe e que através da sua palavra, nos traga para junto de si e que nos faça clamar todos os dias pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade e bênção nas nossas vidas.